Abra comigo lá em Colossenses capítulo 2, versos 6 a 8. E o nome dessa mensagem, você pode anotar se você estiver escrevendo, plenitude espiritual. Se Maurinho pudesse dar uma força aqui, jogar um som aqui de retorno para mim, se conseguir, se não conseguir, dá uma forçada um pouco na voz. Aê, ó, garoto. Não foi você? Foi Espírito. Foi Espírito. Olha lá. Ô glória! Ô glória! Colossenses capítulo 2, versos 6 a 8. Quem achou já vai dando glória aí. Nós vamos ler até o versículo 8. E a palavra de Deus diz assim: portanto, assim como recebestes, repete comigo, recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados ou enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça, gratidão. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Feche os olhos, coloca a mão no coração, deixa a sua Bíblia aberta aí nessa passagem. Jesus, muito obrigado mais uma vez por esta noite. Muito obrigado, Jesus, por reunir este povo para novamente ouvir a tua palavra. Jesus, eu declaro para que o Senhor nos leve a esse lugar, como diz o texto que nós acabamos de ler. Não apenas receber a Cristo, mas nós desejamos e nós nos comprometemos a andar no Senhor, para sermos arraigados, edificados e confirmados pela fé. Para que o Senhor enche o nosso coração, Senhor, de gratidão em tua presença. Senhor, não sei como cada um entrou aqui neste lugar, mas eu tenho certeza onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E que teu Espírito Santo neste momento encha cada coração, Senhor. Cada coração que estava vazio, estava procurando preencher, Senhor, esse coração vazio em outros lugares, em coisas, em pessoas. Mas eu declaro que somente o teu Espírito Santo tem poder para preencher o vazio do nosso coração. Somente o teu Espírito Santo tem poder para curar as nossas feridas, nos libertar das prisões que muitas vezes nós entramos, Senhor. Eu declaro liberdade do Espírito. Eu declaro cura do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Eu declaro salvação, eu declaro reconciliação. Eu declaro, Deus, que a tua palavra, que o Evangelho é poder para salvar. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre este lugar, nos enchendo de amor. O Espírito Santo está nos enchendo, Deus, de fé, tirando toda a dúvida do nosso coração, nos enchendo cada vez mais com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Obrigado, Jesus, que haja sempre fervor neste lugar, Deus, pela tua presença, sempre haja profundidade pela tua palavra. É isso que eu oro e te agradeço, no teu nome, Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Amém. Primeiro ponto aqui que nós vamos entender esse texto é que Paulo, ele está encorajando os colossenses. Paulo está encorajando os colossenses sobre a certeza da sua fé para lhe dar segurança e um espírito de gratidão por aquilo que Deus tem feito por eles. Esta igreja não foi plantada por Paulo, essa igreja foi plantada por Epáfras. É um sugestivo nome para você colocar no perfil. Epáfras foi um discípulo provavelmente de Paulo, porque tem essa veia de plantação de igreja. E Paulo também, ele defende na carta aos Colossenses a suficiência de Cristo. Jesus é suficiente. Jesus é onde nós encontramos o contentamento para a nossa vida, onde nós nos alegramos, onde nós encontramos alegria, onde nós encontramos tudo o que nós precisamos para a nossa jornada. Se nós precisássemos de dinheiro, Deus não teria enviado dinheiro. Ou melhor, Deus não teria enviado Jesus, Deus teria enviado dinheiro. Mas a nossa alma não necessita de dinheiro, de riquezas terrenas. A nossa alma necessita de um Salvador. E esse Salvador é o nosso Cristo Jesus.
Terceiro ponto, Paulo escreve para fortalecer diante das filosofias e das tradições humanas que porventura os colossenses estavam sofrendo. Então ele está meio que defendendo a fé em Cristo Jesus, principalmente contra filosofias vãs. A filosofia por si só ela não é ruim, mas é uma filosofia que leva contra a vontade de Jesus. Paulo também ele está falando sobre salvação e discipulado, sobre perseverança, que é um assunto que eu amo de paixão, perseverança. Então nós vamos entender aqui de maneira prática. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai soprar no teu coração, vai trazer uma regeneração aí no seu caráter, para que você possa cumprir com a grande comissão de fazer discípulos. Amém? Quantos aqui querem, desejam cumprir com a grande comissão de Jesus? Eu desejo, Senhor, o seu povo também deseja. Então, o primeiro ponto que nós vamos trazer de uma maneira prática aqui, versículo 1, nós lemos versículo 6, portanto, assim como recebeste Cristo, andai nele também, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Receber é diferente de andar. Repete comigo, receber é diferente de andar. Paulo ele está colocando claramente aqui, dizendo, olha, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, e a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você é como que você recebeu a Cristo, não é quando, mas como você recebeu a Cristo. Porque é uma pergunta importante, onde nós precisamos definir o ponto de partida da nossa jornada. Porque eles estão usando o verbo é receber, ou seja, é um presente. Quantos aqui gostam de receber presente? Eu amo receber presente. Você gosta de receber presente. Então, você recebeu um presente, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você creu no teu coração, você confessou com a tua boca, você recebeu a Cristo, é um grande presente que é pela graça. Paulo vai dizer em Efésios 2, pela graça, mediante a fé, vocês são salvos, isso não é dom vosso, mas é dom de Deus, para fazer boas obras. Ou seja, nós recebemos, é a graça, não foi pelo que nós fazemos, não é pelo que nós estamos fazendo, mas pelo que Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é sobre o que nós fazemos, ou sobre o que Cristo vai fazer, mas é sobre o que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Morreu a nossa morte para nós termos a vida eterna. Ele pagou uma dívida que nós não tínhamos condições nenhuma de pagar essa dívida. Ele morreu a nossa morte, entregou o seu corpo, até a última gota de sangue, derramou naquela cruz do Calvário, não para nós sermos felizes, mas para nós termos uma vida redimida. Nós não viemos aqui para a igreja, não, vou para a igreja porque eu estou triste hoje, eu vou ser feliz lá. Não, a igreja não é um lugar para você apenas buscar a alegria que você encontra em Jesus. Mas quando nós somos expostos ao Evangelho, nós somos transformados de glória em glória e nos tornamos a imagem e semelhança de Cristo. Este é o alvo da nossa jornada, de nós nos tornarmos parecidos com Jesus. A ponto das pessoas olharem e falar, você tem um olhar de Jesus. O seu modo de falar é o mesmo falar de Jesus. O seu modo de andar é o mesmo andar de Jesus. Você lembra o dia em que você teve encontro com o Senhor e a sua vida nunca mais foi a mesma? Foi incrível meu encontro com Jesus. E mudou a minha história. E não só mudou a minha história naquele começo, mas ainda continua redimindo a minha jornada. Porque não é apenas o ponto de partida, é a minha caminhada com Jesus. Então, quando o Senhor me vê saindo do propósito, Ele me leva para aquele lugar. Lembra, Robert, quem você era? Lembra quando você teve um encontro com a minha presença? E não você teve apenas uma experiência, você teve encontro com a minha presença. Porque muitas pessoas confundem a experiência com a presença. Já tive muitas experiências com o Espírito Santo e são maravilhosas, elas são importantes. Mas muito mais importante do que uma experiência é nós sermos impactados pela presença do Espírito Santo. Foi no ano de 2008. Perdido, abandonado, rejeitado.
Não dava certo na vida, porque crente é assim, né? Quando dá certo em nada, aí vou para o ministério. Dava certo em nada, procurava preencher o vazio do meu coração em pessoas, em coisas, mas não conseguia. Foi aí que naquele dia, de abril de 2018, me chamaram para participar de um encontro com Deus. Glória a Deus pelo encontro com Deus. Mas assim, eu dormi em todas as pregações que tinham lá, menos uma, que era falando da paternidade de Deus. E a maioria dos brasileiros sofrem com essa questão da falta de paternidade. E quando você não tem uma paternidade, alguém que vai declarar sobre você, quem você é em Deus, você fica perdido, você fica procurando em coisas, em pessoas, em casamento, em filhos, preencher algo que não tem como preencher, porque a nossa identidade está escondida em Cristo. Eu ficava procurando minha identidade, sabe? Quem já perdeu o RG aqui? Eu já, várias vezes, tive que tirar vários outros, segunda via. E eu perdi meu RG em casa, Edson. E eu procurando o meu documento, não achei. Parei de procurar, falei, peraí, deixa eu perguntar para a Érica, que é minha esposa, se ela sabe onde está o meu RG. Perguntei para ela, e ela falou assim, que ela é nordestina, né? Que tem algum nordestino aqui? Ela falou assim, tá aqui, seu bocó. Ela achou. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Quando eu parei de procurar a minha própria identidade em lugares que eu não iria encontrar, eu procurei quem sabia onde estava a minha identidade. E quando eu procurei a pessoa que sabia onde estava a minha identidade, encontrei. Paulo vai dizer sobre isso. Considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Ele ficava procurando a sua identidade, na sua identidade romana, na sua identidade judaica, na sua erudição, porque, vamos lá, gente, Paulo, ele era um homem erudito, falava mais de 5 idiomas, andava por todos os ambientes, perseguidor dos cristãos. Mas teve um dia que ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, que a vida dele nunca mais foi a mesma. Nós tivemos um encontro com Jesus. Então, a partir daquele momento, Paulo, assim como eu e você, recebemos a Cristo. Recebemos a Cristo. Mas o receber, ele é apenas o início da nossa jornada. Receber é diferente de andar. É quando Jesus começa a ministrar através do Espírito Santo sobre a vida de Paulo, acerca do Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno, para que a vida de Paulo fosse redimida. Por exemplo, a gente vê aquela mulher adúltera, João capítulo 5, se eu não me engano, 5 ou 6, fala que aquela mulher já estava sendo julgada através da palavra de Deus, por um ato que ela havia cometido, e foi comprovado. E os caras perguntam, Jesus, esta mulher foi pega em adultério, o que o Senhor tem a dizer sobre isso? Porque na lei de Moisés diz que tais mulheres sejam mortas apedrejadas. Jesus então senta, começa a escrever com o dedo, e pergunta, se alguém tem pecado aqui, quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra. A começar pelo mais velho, foram lançando as pedras ao chão, até ficar Jesus e aquela mulher adúltera, e Jesus pergunta para aquela mulher dizendo, tem alguém te condenando? Tem alguém te julgando? E ela responde, não, meu Senhor. Nem eu vim para te julgar e te condenar. Vá e não peques mais. Tem um livro interessante, que vocês podem ler depois, chamado A Graça Transformadora, Luciano Subirá. Nessa passagem mostra claramente que aquela mulher, ela recebeu o perdão, a graça perdoadora. Eu não estou aqui te julgando nem te condenando. Isso é a graça perdoadora. Só que para Jesus, vai muito mais além disso. Ele vai e pergunta, tem alguém te condenando, julgando? Não, meu Senhor. Ele responde, vai e não peques mais. Graça transformadora. Então aqui, recebeu, porque aquela mulher merecia a morte de apedrejamento, sim ou não? Sim. Estava na lei. Mas Jesus não podia se colocar no lugar de um legislador romano, porque senão ele iria contra as leis romanas. E muito menos ele poderia dizer sim para se colocar contra a palavra de Deus, porque também ele seria morto, apedrejado, por ser cúmplice daquele conluio todo, daquela situação toda. Então Jesus, ele sabia que aquela mulher merecia morte, mas assim como Reinhard Bonnke, um evangelista,
Um dos maiores evangelistas do século 21, ele fala que foi muito mais além do que uma simples palavra dizendo, vai, não peques mais. Jesus teve uma conversa mais profunda com aquela mulher quando estava sozinho, dizendo, você merece a morte, mas eu não vim te dar a morte, eu vim trazer a vida. Eu levo a tua morte para a cruz, eu tiro a tua maldição e te dou a bênção, eu faço maldito na cruz do Calvário para que você tenha vida eterna. Então, a partir, irmão, dessas declarações, a nossa vida não pode ficar inerte. Não tem como mais nós ficarmos na mesma posição, na mesma situação. O Espírito Santo está nos empurrando para um lugar de profundidade, de presença. Eu desejo este lugar. Eu desejo ser impulsionado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando em nosso meio, derramando do Espírito sobre nós. Então eu não posso simplesmente ser exposto a essa verdade e continuar a minha vida da minha maneira, das minhas mesquices, das minhas paixões, nas minhas próprias vontades, não. Paulo vai dizer que o Evangelho é poder para salvar e para santificar também. Eu não posso simplesmente viver uma vida de salvo apenas, mas eu preciso viver uma vida de transformado também. E testemunhar isso. Então, receber a Cristo é salvação. Agora, andar com Cristo é discipulado. É onde Jesus fala, a porta é estreita, porque vai mexer com as nossas paixões. Sabe, eu ouvi um pastor falando essa semana algo que eu não tinha pensado. Sabe, quando você fala, puxa, não tinha pensado nisso, podia ter sido eu falando, né? Mas foi um irmão querido. Ele falou uma coisa, uma sacada, eu falei, cara, foi do Espírito isso. Ele falou uma coisa simples, ele foi participar de uma reunião de Ordem dos Advogados, e onde tinha líderes de todas as religiões. Aí antes dele foi uma líder de uma religião africana, de Umbanda. E aí ela falou dizendo o seguinte, nós somos a religião mais perseguida, né, no Brasil, no mundo afora. E aí tal, ela falou outras coisas, depois ele foi lá, pegou o microfone e falou assim, eu discordo de você. A religião africana não é a religião mais perseguida do mundo, mas o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Por quê? Aí eu fiquei perguntando, nossa, faz sentido. Porque tanto o cristianismo, o judaísmo, como o islamismo, eles são teocráticos, eles creem apenas em um só Deus. Vocês estão aqui comigo? Só que, olha, o irmão está recebendo lá na entrada, tudo isso é liturgia. Nós não somos perseguidos na liturgia, nós somos perseguidos na doutrina, na palavra de Deus. Porque não se persegue liturgia, todos podem cultuar, todos podem fazer a liturgia do seu jeito, mas onde eu e você somos perseguidos? Porque nós decidimos obedecer à palavra de Deus. É a liturgia, é a doutrina que é perseguida. Daqui a um tempo estão querendo colocar uma lei onde nós seremos proibidos de pregar a verdade do Evangelho. Porque vai passar por um fiscal igual na China. Vão tirar as páginas que não interessam ao governo e nós vamos ter que se adaptar a um regime onde só pode ser pregado aquilo que eles querem. Mas não, irmãos. Nós pregamos aquilo que a palavra de Deus diz. E vai mexer comigo e com você. Vai nos tirar da zona de conforto. Amém, irmãos? Porque o Evangelho nos tira de um lugar confortável. E eu falo, Senhor, eu sei que isso incomoda, mas eu quero sair desse lugar de conforto. Eu não quero apenas receber a Cristo, viver apenas como alguém que recebeu o Evangelho e não fazer absolutamente nada daquilo que o Senhor tem me confiado. Eu quero andar contigo, Jesus. Da mesma forma que você recebeu a Cristo, ande nele. Você vai declarar sobre sua vida, coloca a mão no teu coração e vai dizer, da mesma forma que eu recebi a Cristo, eu quero andar com Ele. Amém. Amém. Outro ponto, Deus está transformando o nosso caráter. Porque quando nós olhamos mais à frente alguns verbos que ele vai dizer, como por exemplo, arraigados ou enraizados, eu amo essa palavra enraizados, ele vai dizer enraizados, edificados e confirmados. Repete comigo, enraizados, edificados e confirmados. Ou seja, não é aquilo, faça você mesmo. Já foi feito.
Ele está dizendo, enraizados, vocês já estão sendo enraizados, vocês já estão sendo confirmados, vocês já estão sendo edificados, ou seja, não é sobre o que eu faço novamente, mas é sobre o que Jesus está fazendo em nós agora. Porque a mudança do nosso caráter, ela é invisível. Ela é invisível. Nós não conseguimos ver a olho nu, mas é uma transformação interna. Lembra do fermento misturado com a farinha? Quando vai fazer, ninguém vê que está lá misturado, mas coloca ela no forno, começa a crescer, mas você não vê mais depois de misturado. Então é exatamente isso que Paulo está trazendo para nós, que está havendo uma transformação gerada por Cristo dentro do coração daqueles que receberam e estão andando no Senhor. E para andar em Jesus, precisa ter perseverança, irmão. Precisa ter constância. É por isso que o tema plenitude espiritual abrange a constância. Você sabia que o maior desafio de um cristão é a falta de constância? Nós chamamos de inconstância. Começa algo, não termina. No primeiro desafio que ele vê pela frente, ele não dá continuidade porque ficou mais desafiador. E aí ele começa a fraquejar. Ele vai dizer, não é para mim isso aqui não. Ah, Deus falou para o outro, Deus entregou para o outro. Não, Deus entregou para você. Mas você que não está perseverando. E a perseverança gera perseguição. Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quando eles estavam perseverando, claramente a perseguição estava vindo sobre eles. E a perseguição, ela gera abundância, porque o período que a igreja mais cresceu foi no período de perseguição. Mas uma perseguição genuína, uma perseguição pela justiça, pela obra de Deus, não porque nós fizemos algo errado e vamos dizer, estou sendo perseguido no meu trabalho, estou sendo perseguido onde estou estudando, estou sendo perseguido na igreja. Pelo contrário, pode até ser que haja uma perseguição, sendo ela justa ou não justa, mas todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque ela nos tira da zona de conforto. Sempre precisa haver, deixa eu falar uma coisa, parece heresia, não é, mas não é. Precisa haver um enviado de Satanás para nos tirar da zona de conforto. Deus permite situações, sejam de pessoas boas ou pessoas ruins, para nos tirar da zona de conforto. Quem está aqui comigo? Para nos levar ao quê? A uma constância. Uma constância. Eu não vou dizer para você que de 2008 para 2023, eu sempre fui uma pessoa constante no Senhor. Pelo contrário, quem está mais perto de mim sabe, eu compartilho o coração, eu falo, cara, estou numa crise. Passei por uma crise difícil, vem cá, cara, ora por mim. Estou lidando com dúvida, estou lidando com frieza espiritual, estou lidando com apatia, estou lidando com constância, eu estou me distraindo com muita facilidade. Sabe quando você está ali? Não, eu vou orar. Estava conversando com o pessoal ontem, no workshop do Espírito Santo, falando que nós não temos paciência na presença de Deus, porque nós ficamos orando, olhando para o relógio, quanto tempo já passou, sabe? Quando nós estamos na presença do Senhor, é para nós esquecermos o relógio. O problema é que quando nós estamos na presença do Senhor, é tão difícil lidar com esse ambiente, como eu falei para você, que a gente quer sair daquele lugar, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue focar, se distrai com muita facilidade. Mas eu tenho certeza que à medida que está sendo pregado aqui para você, o Espírito Santo vai te ajudar a você ser constante, amém? Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então o primeiro ponto aqui, desses 3 verbos que nós citamos, enraizados, edificados e confirmados, eu vou focar aqui no enraizado. Ele está falando para nós estarmos enraizados em Jesus. E quando eu penso em enraizado, automaticamente o Senhor me leva a uma árvore. Ou seja, enraizado como uma árvore frutífera. Quantos aqui querem ser uma árvore frutífera? Em nome de Jesus, levante sua mão. Eu quero ser, Senhor, uma árvore frutífera. Mas para eu me tornar uma árvore frutífera em Jesus, eu preciso estar enraizado. E as raízes, ela é um lugar fixo.
Ou seja, enraizado é um lugar fixo e tem raízes ali sendo produzidas. Você não consegue criar raízes indo de um lugar para o outro. Ah, vou visitar aquela igreja. Ah, depois vou naquela outra. Ah, ali tem um poder. Ali tem a parede preta, vou lá. Ali tem a luz amarela baixa, vou lá naquela igreja. Como se isso fosse sinal da presença de Deus. Eu amo estética, eu amo coisas bonitas, um aviso em vídeo, mas não é isso que atrai a presença do Espírito Santo. Não é esse lugar que nos leva a um enraizamento, uma criação de raízes para aprofundar a nossa jornada no Senhor. Tudo isso é maravilhoso, mas do que adianta nós termos ter um avivamento, quando na verdade nós estamos tendo um avivamento estético? Alguns de nós podem até viver um avivamento estético, achando que é a aparência. Jesus ele fala para a igreja de Laodiceia: você não é quente nem frio, porque se fosse quente e frio, dava para saber lidar, está claro. Agora ele está dizendo assim, mas morno não. Morno você não é quente nem frio, e você é indefinido. Você não sabe se você quer ser uma pessoa fervorosa ou se você quer ser uma pessoa apática. Decide, cara. Ou você é uma coisa ou você é outra, mas não tem como ser frio e apático, não tem como, ou melhor, não tem como ser morno. Está indefinido. Deixa claro para Jesus. E Jesus ama a verdade. Deixa claro para Jesus: Jesus, eu estou apático. Jesus, eu estou com frieza. Jesus, eu estou com dificuldade, eu estou com tristeza, eu estou angustiado. Leia Salmos. Salmos fala muito de angústia, de um coração abatido, mas ele sempre vai dizendo em Salmos: mas tu, Senhor, é o meu socorro. O Senhor me toma pela tua mão, me fortalece. Do alto vem o teu socorro. E aí ele se apega nessas verdades de Deus. Ele não fica ali lambendo a ferida dele, pelo contrário. Ele se apega à verdade de Deus, dizendo o que Deus está falando ao respeito dele. É esse lugar que nós precisamos estar, irmão, para gerar raízes. E se nós não temos raízes, não gera frutos. Nós não temos que olhar para os frutos, presta atenção. Isso foi algo que o Senhor ministrou muito tempo atrás. Os frutos é apenas a consequência da natureza da tua raiz. E Jesus fala da primeira parábola do semeador que saiu a semear e lançou uma semente sobre as pedras. E as pedras sufocaram aquela semente porque não havia terra suficiente. E aí veio o sol e queimou aquelas sementes. Porque havia muita pedra, não havia terra. Porque não consegue criar raízes, por mais que as raízes quisessem sair, não dava. Quem já viu aqui em São Paulo, você anda aqui e vê aquelas árvores quebrando o asfalto? Quem já viu isso? Você fala, meu Deus, por quê? Foi plantada no lugar errado, teve um mau planejamento ali. E aquela árvore foi plantada num ambiente errado. E quando você é plantado num ambiente errado, você não se desenvolve. Não cresce, não dá fruto. Chega até um certo limite. Por quê? É igual um vaso, você vai colocar uma árvore frutífera dentro de um vaso, não tem como ela crescer mais, porque ela não vai crescer para cima, porque não tem espaço para ela crescer para baixo. Mas se você pegar essa árvore frutífera e plantar ela num jardim aberto, obviamente vai dar uma árvore grandiosa e vai dar muitos frutos. Árvore não se dá em água, mas uma árvore ela se dá em um solo preparado. E o solo diz respeito ao nosso coração. Quando a Bíblia vai dizer que a minha alma está como uma terra seca que anseia pela água da chuva, Senhor. E o Espírito Santo se encarrega de derramar essa água sobre essa terra seca. E não tem problema nenhum, nem pecado nenhum dizer, Senhor, estou com uma terra seca. Porque Jesus ama a terra seca. Porque uma terra seca, ela tem espaço, ela está ali, ó, gritando pela água do Espírito. Aí é um avivamento, porque ele reconhece a sua natureza, ele reconhece a sua sequidão, abrindo espaço e tirando a autossuficiência do coração para um absorver da água do Espírito Santo. E não é pecado, irmão, você reconhecer, eu estou com uma terra seca, mas eu estou ansiando pela água da chuva, Senhor.
derrama sobre mim, porque eu estou sedento pela tua presença. Assim como a corça que anseia pela água, assim está a minha alma, Senhor, ansiando pela água da chuva do teu Espírito. Glória a Deus. Raízes são lugares escondidos onde faz a árvore crescer. Raízes são lugares escondidos onde faz a árvore crescer. A raiz, ela cresce para baixo, amém? Vocês estão aqui comigo? E ela está num lugar escuro, apertado, ninguém vê. Porque ela está investindo tempo em criar e fundamentar suas raízes. Porque o resultado que vai sair por cima é em consequência daquilo que ela está gerando para baixo, nesse lugar. De raízes. E raízes, inclusive, a gente estava falando ontem, no nosso workshop do Espírito Santo, glória a Deus pela vida da Camila, falou sobre a árvore, falou sobre o fruto, e ela falou algo sobre várias coisas do fruto, o fruto do Espírito que gera qualidades, que é o amor, é a fidelidade, é a mansidão, domínio próprio, e eu até falei, ela perguntou no final, quais de vocês aí estão trabalhando uma qualidade específica? Eu falei, domínio próprio, porque eu não acredito naquele signo do colérico. Já viu aquele signo, temperamentos transformados? Quem já viu isso aqui? Quem já viu? Levanta a mão aí para eu saber. Os temperamentos transformados. Quem já leu o livro? Não é ruim não, é bom, mas comparado ao que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, ele está dizendo, não se apega nisso não, irmão. A dizer, eu sou colérico, eu sou, qual o outro lá, fleumático, melancólico, sanguíneo. Porque muitos de nós se apegamos, vamos fazer aquele teste na empresa, ou algum lugar, aí você faz lá, né, o meu é colérico, não, porque eu sou pavio curto, cara, porque se falar alguma, pisar no meu calo, eu já vou bradar, eu sou igual a Moisés, eu sou igual a Pedro, eu não fico quieto, eu falo, eu verbalizo, e quem estiver perto de mim vai ser ferido, mas depois eu libero perdão, mas eu sou assim. Deixa eu falar uma coisa, não use isso como a muleta na tua vida, muleta, porque isso é uma forma de você não permitir com que o Espírito Santo te transforme. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Porque quando nós nos deparamos com o fruto do Espírito, dizendo, ei, cadê o domínio próprio? Se você fala que você tem o Espírito Santo, onde está o domínio próprio? Segurar a tua língua, segurar as tuas emoções, seu comportamento, segura, engole, pede ao Espírito Santo para te ajudar nesse momento. É a hora que o Espírito Santo quer, de fato, tirar a autossuficiência do nosso coração. Nós somos provados. Amém? A árvore é visível, enquanto as raízes não é visível. A árvore cresce para cima, enquanto as raízes crescem para baixo. Apenas as árvores que possuírem raízes profundas resistirão às tempestades que vierem pela frente. Lembra que Jesus termina o Sermão do Monte dizendo a casa plantada sobre a rocha. Então vamos colocar aqui a árvore plantada sobre a rocha, que Jesus está usando uma metáfora, então nós podemos, com liberdade de expressão, dizer que a árvore plantada junto a ribeiros de águas, lembra de Salmos 1? Vamos ler Salmos 1, abre lá comigo. Salmos 1. Salmos 1. Quem achou, diga amém. Vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Presta atenção, não anda, bem-aventurado, feliz, alegre, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua satisfação na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Onde os teus pés estão andando? Em qual esquina você está virando? Em qual mesa você está sentado ou sentando? Isso vai definir muito sobre se nós estamos gerando raízes ou não. Os ambientes que nós estamos frequentando, onde os nossos pés estão indo.
Em quais mesas nós estamos sentando? O que nós estamos ouvindo? Então ele vai dizer, não andar no segundo o conselho dos ímpios. E a chave aqui é meditar na palavra dia e de noite. E ele vai dizer que tem prazer na lei do Senhor. Quantos aqui tem prazer na lei de Deus? Levanta a mão. Às vezes eu não tenho, irmão. Às vezes eu não tenho porque a distração, a mente, quer me tirar deste lugar. E sabe o que eu aprendi? A aprender a dizer não. Se alguém perguntar assim para mim, eu estou bem assim, eu tô bem desse jeito. Pastor, você viu a última série que saiu no Netflix? Não. Pastor, você viu a notícia que saiu ontem lá no Fantástico? Não. Pastor, você viu o que aconteceu com fulano? Não. Pastor, você... Não. 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 A gente precisa aprender a dizer não para aquilo que não nos está nos empurrando para a presença de Deus. Que não nos está nos levando para o prazer da palavra de Deus. Porque a nossa alma, ela tem paixões, a nossa alma, ela anseia por entretenimento, a nossa alma deseja preencher coisas que não são de Deus. Não estou dizendo para você não ir para um cinema, não assistir um Netflix, não fazer algo com a sua família, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo para nós aprendermos a dizer não para aquilo que não vai satisfazer a nossa alma, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. A nossa alma deve ansiar pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela presença de Deus. E a gente precisa começar a dizer não. Quem está aqui comigo? E quando a nossa alma está com essa sede, essa fome pela palavra, o Espírito Santo vai derramar mais. Eu falo, Jesus, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua palavra. Meu coração está com muita fome, muita sede pela tua presença, Jesus. Porque eu sei, Jesus, que o tempo que eu investi na tua presença vai gerar o tipo de fruto que o Senhor quer dar através da minha vida. Sabe, discipulado, que nós falamos muito, diz muito respeito à nossa vida com o Espírito Santo. Que tipo de fruto, qual é a qualidade do fruto que você quer gerar? Vai depender do quanto e como você está investindo o seu tempo na presença do Espírito Santo. Quem está aqui comigo? É nesse lugar, irmão. Próximo ponto que Paulo vai dizer. Edificado. E eu acrescentei aqui, como um edifício. Repete comigo, edificado como um edifício. E quando nós falamos de edificado, edificar, que é o verbo, sugere erguer, construir, partindo de uma estrutura já estabelecida. Ou seja, fundamentos. Nós só podemos edificar quando anteriormente foi fundamentado algo. Quem está aqui comigo? Quando você vai construir, ou você já viu um prédio sendo construído, a primeira coisa que eles fazem não é levantar os muros, não é colocar janela, não é fazer pintura, não é colocar o telhado, pelo contrário, é eles cavarem fundo ali e colocar os alicerces e fundamentar muito bem, porque se eles desejam ter uma construção de um prédio a 20 andares para cima, eles precisam construir 20 metros para baixo, fundamentando. Então, qual é o lugar que nós precisamos estar? No crescimento ou na fundamentação? Aqui, essa palavra edificado é construir partindo de uma estrutura já estabelecida ou um fundamento já colocado. No caso, um fundamento. E deixa eu falar uma coisa, uma boa notícia. Jesus, Ele é o nosso fundamento, amém, irmãos? Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E os construtores, que eram os legalistas religiosos, ou pode ser até eu e você, quer construir algo grandioso, quer causar um grande impacto, mas está rejeitando o principal fundamento, que é a pedra angular, que é Cristo. Ou seja, se nós desejamos construir algo, e se não tiver Cristo ali, a nossa casa, a expressão brasileira, vai cair. Então, Cristo é o fundamento, amém, irmãos? Repete comigo, Cristo é o fundamento.
E deixa eu te falar uma boa notícia, Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não é o fundador do cristianismo, assim como Maomé é o fundador do Islã, Allan Kardec, ali o fundador do espiritismo, ou Buda do budismo. Jesus não fundou nenhuma religião. Porque todas as religiões, todos os fundadores dessas religiões, eles estão mortos. Sim ou não? Todos estão mortos. Cadê? Cadê Buda? Cadê Allan Kardec? Cadê Maomé? Onde estão eles? Mas Jesus, ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e enviou do Espírito dele sobre nós. O Espírito Santo está aqui, irmão. Esse fundamento invisível que sustenta a nossa jornada. Se nós tirarmos a Bíblia do cristianismo, você ainda terá um cristianismo, digamos assim. Mas se você tirar Jesus do cristianismo, aí você não tem mais vida. Porque se nós lermos as Escrituras sem a revelação de Cristo, não tem fundamento. Quem está aqui comigo? Então Jesus não é fundador de nenhuma religião. Jesus é o fundamento da igreja. É o fundamento. Hebreus vai dizer que ele é a âncora segura e firme da nossa alma. É nele que nós devemos nos apegar em nossa jornada. Lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28, não precisa abrir. Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 33. Jesus, ele compara o discipulado com a construção de uma torre. Ele recomenda que antes de executar a obra, ele fala, senta e faça os cálculos para saber se você terá condições de terminar essa obra. Porque o Espírito Santo colocou no meu coração, dizendo para mim assim, Robert, você é muito emocionado, porque o brasileiro é emocionado. Então a gente precisa abrir mão desse emocionalismo ao tomar decisões baseadas em sentimentos, decisões baseadas no nosso emocional. Nós somos muito emocionados. É o famoso estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga. Jesus, eu nunca vou te abandonar. Jesus, eu nunca vou te negar. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você tem certeza que você nasceu em Israel? Acho que você nasceu no Brasil, Pedro. Porque estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga. Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Jesus, se tiver que morrer, eu vou morrer contigo. Aí Jesus, ai Pedro, te conheço, você fala aquilo que o teu caráter não vai sustentar, Pedro. Para de se comprometer com algo que você não vai cumprir, Pedro, pelo amor de Deus. É melhor você dizer não do que você dizer sim com dúvida, Pedro. E aí Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele chora amargamente. Quem lembra dessa cena? Lá do The Chosen, né? The Chosen. E aí Jesus ressuscita, chega para Pedro, o título diz, Jesus restaura Pedro. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus, de novo, pensamento interno, né? Ai, Pedro, de novo não, Pedro. Você está falando da boca para fora, Pedro. Vou perguntar de novo, Pedro, tu me amas? Ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Emocionado. Pela 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele responde, Senhor, só tu sabes. Ou seja, ele estava sendo emocionado, dizendo, eu te amo, de forma emocionada para Jesus de novo. Não existe nenhuma uma palavra, nenhuma declaração de Jesus dizendo, eu te amo para alguém. Porque Jesus demonstrava o amor através da vida, através da prática. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Para de ser emocionado. Para de basear a sua vida espiritual na emoção ou em experiência. Porque a vida espiritual, a fé, ela é uma convicção. Ela é uma certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não estou dizendo para mim e para você rejeitar as emoções, porque Deus colocou a emoção em mim, você amém, irmãos? Não rejeite, não abafe a emoção, ela é importante. Quão gostoso é quando o pelo do braço arrepia tudo aqui, você fala, cara, a presença de Deus está nesse lugar, mas nem sempre a gente vai sentir a presença de Deus, mas quem falou que é para nós sentirmos a presença de Deus, é para nós cremos que a presença de Deus está neste lugar, gerando vida, derramando amor, derramando cura, derramando liberdade, em nome de Jesus. Esse lugar, irmão,
Ele não quer que pessoas tomem decisões através de impulsos inconsequentes. Faz uma análise da sua vida. Quantas decisões importantes você tomou em cima de decisões inconsequentes na tua jornada e depois colheu o fruto disso? Não foi saudável, não foi um fruto de qualidade. Jesus, ele vai dizer que ninguém é obrigado a receber a Cristo, muito menos segui-lo ou tornar-se o seu discípulo. Ninguém apontou uma arma na tua cabeça dizendo, cara, se entrega para Jesus agora, senão tu morre. E aí quando a gente se entregou, a gente morreu mesmo, né? Aleluia! A gente tinha um atestado de nascimento, Jesus pegou pelas mãos e simplesmente ele rasgou a sua certidão de nascimento, te deu um atestado de óbito. Amém? Aí você olhou, aí veio a nota de falecimento. Em abril de 2008, Robert falece para si mesmo, para começar a viver para Cristo. Deus usa os improváveis, meus irmãos. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Você é um improvável, glória a Deus por isso, amém? Aplauda Jesus, aplauda o Senhor, você é um improvável. Você é um improvável de Deus. Mas, quando nós lemos esse texto de Lucas, capítulo 14, depois você pode ler em casa. Se você quiser, de fato, receber a Cristo e andar em Cristo, você precisa fazer as contas para não viver uma vida de maneira irresponsável nesse relacionamento. Da mesma forma, quando nós decidimos casar, amém? Quantos aqui são casados? Quantos aqui desejam casar? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Levanta a mão bem alta aí, talvez, né? Já está aqui, né? Já está noivo. Em nome de Jesus, a Camila também está noiva. Mas talvez aí, né? Aqueles que estão tímidos, talvez seja a hora agora, em nome de Jesus. Quando nós assumimos um casamento, irmão, a gente não pode viver mais como solteiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. A gente deve viver uma vida de casado, porque exige responsabilidade, exige um compromisso. Sabe qual é o problema da nossa geração? Que coloca o prazer acima da responsabilidade. Coloca ali o hedonismo, a busca da satisfação dos seus próprios prazeres acima da aliança, mas não é isso que o Espírito Santo deseja de mim, de você. O Espírito Santo deseja uma vida resoluta, uma vida que viva de uma maneira responsável, compromissada, que honra uma aliança. A geração de hoje tem dificuldade de honrar uma aliança. Mas eu não quero fazer parte dessa estatística, eu quero fazer parte da estatística daqueles que desejam viver uma vida responsável. Quantos aqui desejam viver uma vida responsável com Jesus? E não uma vida emocionada, irmão, em nome de Jesus. Responsável, compromissada, aliançada. Então, edificado como um edifício. E Jesus já está fazendo isso em nós, não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Amém? Terceiro ponto desse verbo que nós vimos aqui, ele vai dizer confirmados na fé. Quantos aqui creem que a palavra de Deus é uma palavra de fé? Levanta a mão. A palavra de Deus é a palavra de fé. E sabe, teve algumas pessoas aí, né, não vou dizer o nome, mas são hereges, que falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma boa notícia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é suficiente, ela é clara, ela é precisa, ela é verdadeira, ela é vida, ela é restauração, ela é reconciliação. A palavra de Deus é a verdade para todos nós, irmãos. O problema é que tem muita gente preocupada quando não se move por fé, com aquilo que até mesmo não vai acontecer, mas Jesus diz, já está escrito. O problema quando nós lidamos com a ansiedade, a preocupação, é que ficamos tão ansiosos, tão preocupados com aquilo que não vai acontecer, irmão. Deixa eu falar uma coisa, Jesus, Ele nos garantiu que Ele não nos deixaria órfãos.
A primeira tentação de Jesus, lá em Mateus, quando ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado depois de 40 dias, fazendo jejum, ele teve fome, e o inimigo começa e ataca ele com: se tu és filho, Jesus, transforma essa pedra em pão. Ele não diz: olha, eu acho, eu sinto, eu penso, a minha opinião, Satanás. Ele diz: assim está escrito, que não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Josué capítulo 1, ele vai dizer para Josué, o segredo para você ser bem-sucedido na terra prometida é: medite na palavra dia e noite, e que minha palavra não saia da sua boca. E Jesus cita algo parecido, dizendo: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós ficaremos confirmados na fé, quando nós declaramos a palavra de Deus, dizendo: Senhor, está escrito, eu não estou me sentindo um filho hoje, mas a palavra de Deus diz: tu és o meu filho amado. Eu não estou sentindo alegre, mas a tua palavra diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo com alegria. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então nós precisamos declarar o que já está escrito, e não sobre o que nós estamos vivendo, mas o que está escrito. Quem está aqui comigo? Quem está entendendo isso aí, em nome de Jesus? É o que está escrito, irmão. Então tem muita gente que tem uma atitude de fé, e logo em seguida tem uma confissão de dúvida. Ela começa, como eu falei, emocionada, cheia de fé. Aí quando de repente bate no primeiro desafio, ela já tem uma confissão de dúvida. Eu já deixei claro para os irmãos da igreja, eu sou um tipo de pessoa que lido com dúvida. Não estou dizendo que eu vivo na dúvida, mas a dúvida, ela vem toda hora querendo encontrar um lugar no meu coração, na minha mente. O que eu preciso fazer? Encher e dizer: está escrito. Encher com fé no Senhor. Porque eu não sei você, mas a minha mente, ela luta constantemente. Pensamentos de medo, que me faz desconfiar de Deus, de suas promessas. E quando você tem medo, você se sente o quê? Inseguro. Não é verdade? Você vai pegar um avião. Quem tem medo de andar de avião aqui? O medo não é andar de avião. O medo é cair do avião. Quem tem medo de altura aqui? O medo não é a altura. O medo é você cair da altura que você está. Percebe? Na verdade, o medo, ele sempre vai querer preservar a nossa vida. Que é isso que o medo faz. O medo, ele ataca o fundamento da fé. Eu tenho alguns complexos aqui dentro de mim, que é o quê? Eu preciso encher com a fé. Não vou deixar o medo encontrar espaço no meu coração, por mais que o medo ele seja um sentimento, ele é natural, humano, foi Deus quem colocou esses sentimentos em nós, mas eu não fui chamado para viver pelo medo, eu fui chamado para viver pela fé. O perfeito amor lança fora todo medo. Para que o amor venha, o medo precisa sair. Levanta as tuas mãos e fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que se houver pessoas aqui com medo, Jesus, de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer diagnóstico, nós declaramos: sai agora em nome de Jesus. Eu declaro que esses corações sejam cheios com espírito de fé, espírito de vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E na minha meditação, eu acabei encontrando inconstâncias que atacam a nossa fé. Primeira característica, se quiser, pode anotar se quiser, que ataca essa fé, para que a gente não seja confirmado na fé, variações emocionais. Alguns podem até ter um diagnóstico de TDAH, autismo ou qualquer outra coisa psicológica. A gente entende isso perfeitamente. Mas a variação emocional, quando ela é atacada pelo medo, ela vai de um desânimo a uma exaltação sem boas razões. Sem boas razões. Lembra de Jó? A paciência, quem conhece assim? Paciência de Jó. Vai ler o livro de Jó, se ele foi paciente. De onde criaram essa ideia de que Jó era paciente? Um dia a gente vai fazer uma série falando a impaciência de Jó. A gente fala isso, tem que ter paciência de Jó, né? Vai ler o livro de Jó para tu ver ele reclamando.
ele só querendo amaldiçoar o Senhor, mas ele se segurando ali. A mulher manda, amaldiçoa esse Deus. E ele ali, lutando, reclamando, sendo impaciente. Então, não pensa que Jó era paciente, não. Jó não era paciente. Jó era como eu e você, diante das problemáticas. E no final do livro de Jó, você vê que ele tinha variação emocional. Chega uma hora que Deus está ali do lado dele, ele reclamando, de repente ele ficava alegre, depois ele ficava triste de novo. Aí Deus falou assim, peraí, cara, escolhe, você quer ficar triste ou quer ficar alegre? Quem lembra de Elias, um grande profeta? Ele mata os profetas de Baal, e aí quando Jezabel pede a cabeça dele, ele foge para salvar a própria vida, porque ele teve medo. E sabe onde ele se esconde? Não num deserto, que é o lugar dos profetas. Ele se esconde numa caverna, que é lugar de covardes. Mas não entenda que só porque ele era profeta, ele foi ali para a caverna. Eu já fui várias vezes, irmão. Porque o medo atacando o fundamento da fé ali de Elias, que leva ele a tomar atitudes que não foi aquilo que Deus pediu para ele. Então ele vai para a caverna. Caverna não é um lugar de profeta. Caverna é um lugar onde nós não temos visão, não conseguimos ouvir direito a voz de Deus. A visão não está clara, e é um lugar solitário, um lugar escuro, não é um lugar que Deus deseja que eu e você estejamos. Talvez aqui nessa noite Deus deseja tirar algumas pessoas da caverna, que não conseguem mais ouvir a voz de Jesus, não conseguem mais ter a visão onde Deus quer que você chegue. Amém, irmãos? Mas em nome de Jesus nós declaramos que toda mentira de Satanás será quebrada com a verdade da palavra de Deus. E ali ele ora dizendo, Senhor, tira minha vida porque eu não aguento mais. Eu já fiz essa oração 300.000 vezes. E Deus não me levou. Aí eu fiquei perguntando, Deus, por que eu não fui? E aí Deus me mostrou aquela passagem, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então deixa eu te falar uma boa notícia, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar e completar ela. Sabe por que Deus não te levou quando você fez essa oração? Porque a tua existência dá sentido para o propósito de Deus na tua vida. Eu oro, Deus, eu quero viver muitos anos. Eu quero ter, não só anos, mas eu quero estar saudável para ver os filhos dos meus filhos e abençoá-los às próximas gerações. Eu tenho esse sonho, irmão, não sei se você tem, mas eu tenho. O salmista vai dizer, aprenda a contar os teus dias para que se torne sábio. Eu falo, Senhor, eu quero fazer planos. Quero chegar aos 90 anos de idade, se Deus me permitir, fazendo planos ainda. Amém, irmãos? Porque o derramar do Espírito Santo fala que ele dá visão para os jovens e sonhos para os velhos. Quem está aqui comigo? Eu quero chegar nesse lugar, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, primeiro, variação emocional. Segundo, mente confusa. Os pensamentos distorcidos fazem com que pessoa que sofre com a inconstância toma decisões permanentes em cima de tomadas de decisões simples. Sabe quando você viu uma situação simples de resolver, mas você não consegue tomar uma decisão em cima de um problema simples? Mas, presta atenção, aquilo que pode ser simples para você, pode ser algo muito difícil para o outro. O teu problema não pode ser comparado ao do outro, não minimizar, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu pequei, mas olha o que o outro fez. O que é o meu pecado comparado daquele outro? Quem já fez isso, irmão? Não precisa levantar a mão. Mas muitas vezes nós minimizamos o nosso problema ou o nosso pecado quando nós nos comparamos com o outro. E aí, em tomada de decisões simples, a gente não consegue se mover. E aí o processo de maturidade nos leva a esse lugar. Por exemplo, o Theo, de 17 anos, ele ficou chorando em casa, porque ele perdeu a conta dele do Roblox. Quem tem filho pequeno aqui, né, quem sabe, ele ficou chorando, pai, perdi minha conta. Parece que o mundo desabou para ele. Eu falei assim, rapaz, você está chorando porque você perdeu a sua conta no Roblox, que é um joguinho de criança. Eu falei, não é possível. Vem aqui. Chamei ele, sentei com ele ali. Falei assim, rapaz, chora tudo que você tem para chorar e termina de chorar.
Aí, falei, pronto, acabou. Simples resolver, Theo. Vamos criar outra conta. Pai, mas o meu processo lá, eu ganhei tanto. Esquece, perdeu, não tem como recuperar. E aí o pai, ele precisa ter uma tomada firme com a criança e não deixar ela ali lambendo as frustrações dela. Não, ele tem que ter consciência ali da decepção dele e se posicionar para fazer algo diferente. E quando nós nos tornamos cristãos, muitos de nós temos comportamentos infantis. E não é isso que Deus deseja. Deus deseja que a gente amadureça para tomar decisões simples até as mais complexas. É por isso que discipulado, pessoas que têm mais maturidade, nos auxiliam. A gente precisa abrir mão, irmão, da autossuficiência. É quando a gente confia em nós mesmos. Não, eu resolvo, está tudo certo. Não, tenha um coração manso e humilde em reconhecer que a outra pessoa pode te ajudar. E ela quer te ajudar. Mas a gente não quer ser conhecido como alguém que precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Amém? Nós não andamos sozinhos, nós andamos em família. Quem está aqui comigo? Terceiro ponto, altamente inseguro. O altamente inseguro, por não confiar em Deus e não ter uma identidade firme e clareza do seu propósito, se fere facilmente com uma crítica, uma opinião, uma desaprovação ou até mesmo uma rejeição. Ele tem a tendência de ficar altamente irritado ou abalado com relação ao que as pessoas pensam a respeito dela. Uma pessoa altamente insegura. Por quê? Não há certeza da sua identidade. Não há clareza do propósito. Não sabe para onde está indo. E Jesus deseja que você seja altamente seguro nele. Não em você mesmo. Confiar nele. Provérbios diz para nós não confiarmos em nós mesmos e não nos apoiarmos em nosso próprio pensamento, em nossa própria sabedoria, mas confiar no Senhor e na sua palavra. Quantos aqui estão comigo? Quinto e último, indeciso ou autoritário, flertam com a indecisão e o autoritarismo. Ao ser indeciso, acaba tendo que lidar com a frustração, a procrastinação e os sentimentos de fracasso generalizado. É horrível a gente se sentir fracassado, não é verdade, irmãos? É horrível a gente se sentir frustrado, ou até mesmo por uma questão de procrastinação, de tomada de decisão, e a gente fica flertando entre ser indeciso, não tomamos decisão, ou tomamos uma decisão baseado numa emoção. E aí, os dois são extremos. Nós precisamos ser pessoas decididas e não autoritárias, mas pessoas que recebem a autoridade de Deus. Amém? Para a gente ir finalizando, Paulo vai dizer, crescendo em ação de graça, ou em gratidão, ou gratidão. E o que é a gratidão? Mas antes de falarmos do que é a gratidão, vamos falarmos o contrário da gratidão, que não é apenas a ingratidão, mas é a murmuração. Alguém disse certa vez que a murmuração, ela é a intercessão de Satanás. Murmuração é quando você reclama, quando você rosna, quando você fala mal, quando você deseja algo errado para o outro. Tudo isso acaba matando a gratidão do teu coração. E tem uma chave que Jesus nos ensina para nós cultivarmos a gratidão. Quem quer crescer em gratidão aqui? Levanta a mão, em nome de Jesus. Jesus ensina uma chave, irmão. Quando ele viu uma necessidade, mais de 3.000 homens estavam com fome por conta de 3 dias no deserto. Aí os discípulos dizem, Jesus, manda embora. Aí Jesus, não, de maneira alguma, se nós mandarmos eles embora, eles vão desfalecer no meio do caminho. Dê vocês de comer para eles. Mas Senhor, nós não temos, o que são 300 denários para alimentar todo esse povo? E Jesus volta e pergunta, o que vocês têm? Percebe? Depois você lê em casa, ele não pergunta o quanto eles tinham, mas o que eles tinham. Presta atenção, é a natureza, e não a quantidade. Jesus pergunta, o que vocês têm? E aí, eles viram um menino que responde, Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Aí eles pegam aqueles 5 pães e 2 peixinhos, entregam para Jesus. Aí Jesus não reclama, pelo contrário, ele pega, ele ergue aos céus, dá graça,
e fala para os discípulos, pode alimentar o povo. E aí houve o quê? A multiplicação dos pães e peixes. E sabe o que a Bíblia fala ali, no finalzinho dessa passagem? Que sobraram 12 cestos cheios de pão. A chave, irmão, para a multiplicação é a gratidão. Antes de haver a multiplicação, Jesus ele pegou e deu graças, dizendo, Senhor, graças te dou. E aí houve a multiplicação. Quem foi que alimentou o povo? Jesus ou os discípulos? Os discípulos. Mas quem operou o milagre? Jesus. Pega essa chave, irmão, pelo amor de Deus. Quando você cultiva um coração grato ao Senhor, não é você quem faz o milagre, é Jesus que faz o milagre através de você. E quando Jesus multiplica os recursos na tua mão, não é para você desfrutar apenas, mas é para você servir, abençoar pessoas. Porque isso mata o egocentrismo do nosso coração, o materialismo, sectarismo, uma mente individualizada passa a se tornar uma mente coletiva. E é nesse lugar que Jesus deseja que eu e você cresça em gratidão, não buscar pessoas, não buscar erros em tudo, mas ter solução para os erros e problemas. Sabe? Jesus não vai usar murmuradores, Jesus vai usar os adoradores. Quando os adoradores investem tempo em adoração, eles não têm tempo para murmuração, irmão. Então deseje estar neste lugar de adoração. Deixa eu falar uma coisa, Deus não está à procura de adoração, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não depende da nossa adoração. Jesus não fica lá, nossa, estou tão triste hoje, alguém canta aquela música, lindo, lindo, lindo és. Eu estou me sentindo tão feio hoje, alguém pode cantar que eu sou lindo? Não, Jesus não precisa da tua afirmação. Jesus não precisa da tua adoração. Jesus precisa de um coração verdadeiro, de um adorador verdadeiro. Amém, irmãos? Um coração verdadeiro. Quando nós expressamos com as nossas mãos, nossos lábios, nós estamos estendendo o quê? O nosso coração diante do Senhor. Porque um irmão querido nos ensinou que adoração é um sentimento íntimo, louvor é expressão desse sentimento. Ou seja, se eu estou com um coração grato, eu vou expressar o quê? Gratidão. Se eu estou com um coração de murmuração, eu vou expressar o quê? Murmuração. Que nesta noite, em nome de Jesus, eu e você saímos daqui com um coração grato pelo que o Senhor está derramando sobre nós. Amém, irmãos? Vamos finalizando. Versículo 8, ele vai dizer, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, filosofias, tradição humana, murmuração vai gerar cobiça, idolatria, colocar Deus à prova, dúvida, raiva, rancor, ódio e coisas semelhantes a essas, como ele diz, estão presos por conta de filosofias e tradições humanas e sentimentos e paixões que foram gerados muitas vezes por uma decepção. Quem já se sentiu aqui aprisionado, irmão? Eu e você, muitas vezes. Sabe quando você não consegue fluir? Você não consegue tomar uma decisão, como foi falado aqui, você não consegue avançar, porque muitas vezes nós podemos estar presos em uma situação onde nós não queremos que o Espírito Santo habite. Paulo vai dizer, onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então pode haver áreas na minha ou na sua vida que o Espírito Santo não tem encontrado um lugar para ter liberdade. Porque nós recusamos a permitir com que o Espírito Santo se mova em determinadas áreas da nossa vida. E quando nós falamos em plenitude, é em todas as áreas da nossa vida, irmão. Na área financeira, na área familiar, na área relacional, na área com os filhos, na área com o corpo de Cristo. Deus deseja que eu e você tenhamos plenitude em todas as coisas, porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Há liberdade, irmão.
Ele quer encontrar esse lugar onde nós estamos, muitas vezes, aprisionados, para nos trazer a liberdade do Senhor sobre a nossa vida. E eu desejo, Senhor, em nome de Jesus, que estas palavras, elas possam permear toda a nossa jornada, Jesus. Quando nós falamos de enraizados, deixa eu falar uma coisa. Quando nós falamos de enraizados, depois você pode ler um livro de Benning, que ele foi pastor da Bethel lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Enraizados, e ele fala uma coisa interessante. Ele traz 3 pontos que nós precisamos buscar: fundamentação, edificação, enraizamento na nossa jornada para nós perseverarmos. Ele fala, primeiro, você precisa desejar cultivar a presença de Deus, estar enraizado no Senhor. Lembra de Davi? Davi, antes de se tornar o rei de Israel, Davi primeiro, ele era um pastor de ovelhas. Ninguém conhecia Davi. Onde está Davi? Você tem mais um filho, Jessé?